Olá, amigos do canal Pátria e Defesa, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o Moisés e hoje nós vamos falar sobre a Operação Verde Brasil 2. Na verdade, nós vamos falar sobre a prorrogação que foi anunciada hoje, pelo vice-presidente General Mourão, que também é o presidente do Conselho Nacional da Amazônia e que hoje anunciou sobre a sua prorrogação. Nós vamos falar aqui alguns detalhes sobre isso. Antes da gente prosseguir, eu vou pedir para você curtir, compartilhar. E se é a primeira vez que você está chegando aqui no canal Pátria e Defesa, se inscreve. Dessa forma, toda vez que a gente postar aqui um vídeo novo no canal, você vai receber uma notificação aí para ficar sabendo sempre em primeira mão, tá? Bom, antes de mais nada, e como nós vamos falar inclusive dele, não custa nada. O Brasil já está acordando para o setor da defesa, para a indústria de defesa, para a questão da soberania nacional. E um dos protagonistas desse cenário, inclusive é o nosso protagonista desse vídeo aqui, vai passar aqui para deixar aquele recado de Acorda Brasil. Bom dia! Bom, e olha que ainda tem gente que não gosta quando eu chamo o general aqui, mas ele passa sempre aqui, para dar o seu bom dia aqui, despertar o nosso Brasil para isso, tá, pessoal? E também, como prometido, para aqueles ainda que ainda questionam essa questão do patriotismo, do nacionalismo, a importância das nossas Forças Armadas relativa à nossa soberania nacional. E como ele também é tema hoje aqui... Bom dia! Bom, após ele ter passado aqui para a sua supervisão, vamos dar início aqui ao tema em geral. Pessoal, antes da gente falar aqui da Operação Verde Brasil 2, se é 2 é porque teve a 1, que aconteceu ano passado, e a gente vai soltar aqui o material, enquanto o material vai estar passando aqui, a gente vai estar conversando por trás. Muita gente se questiona por que a gente não coloca com os áudios e tudo mais, é porque normalmente esses vídeos eles possuem uma trilha sonora, além disso possui direitos autorais sobre essas trilhas, que nós não detemos esses direitos. Então, para que a gente não infrinja nenhuma regra de nenhuma plataforma, muito menos da legislação brasileira, a gente coloca a imagem aqui e dá a nossa contribuição. Inclusive, porque se fosse para você simplesmente ver o vídeo, aí você ia lá no canal da TV Brasil ou do Ministério da Defesa e lá você vai encontrar esse material. Apesar de que nem sempre é tão fácil, Às vezes a gente perde um pouquinho de tempo e é melhor a gente já trazer mastigado para vocês, tá? Mas a gente vai falando aqui, vai comentando os assuntos em paralelo. Esse vídeo em particular é do próprio Ministério da Defesa, já da gestão atual do ministro Fernando Azevedo, que também é um general 4 estrelas, e é sobre a Operação Verde Brasil 1, que dá origem, muita gente fala da 2, Então é importante que o brasileiro conheça o que é a Amazônia, e é isso que o material trata, tá? A Amazônia é legal, mais de 60% do território nacional, 5,2 milhões de quilômetros quadrados, 14% da população brasileira. Isso é uma coisa interessante, são 3 biomas, as pessoas acham que é só floresta, não funciona assim. A localização não é só Manaus, As pessoas confundem muito, veja a quantidade de estados, são 9 estados que são abrangidos, Então 80% da cobertura vegetal do planeta é preservada, Maior floresta tropical do mundo, equivalente a praticamente 15 países da Europa somado cabe na nossa Amazônia. Na verdade, cabe quase a Europa inteira. Bom, a presença das Forças Armadas aí, o efetivo total de quase 50 mil homens na nossa Amazônia, isso já mete muito medo, e aí começa a falar da função social, de qual a importância, não é só defesa e soberania, também cuida da região. E nesse momento, o que está em jogo aqui são as questões. Eu vou até voltar um pouquinho aqui, me permitam, já que a gente também está reagindo a esse material, tá? Não é só essa questão social no sentido do atendimento. A gente vai falar aqui do que vai gerar essa questão aqui. Vou dar um pause bem agora aqui. Por quê? O governo federal e as Forças Armadas, isso aconteceu ano passado, era o primeiro ano desse novo governo. É óbvio que parece para a imprensa internacional e para a imprensa nacional que boa parte dela tem um viés entreguista, tem um viés que precisa ser reeducado, em prol do mínimo de patriotismo, do mínimo de amor pelo seu território, visto porque você, quando perde isso, você vai passar a querer entregar isso para terceiros. Tá? Então nós temos um governo que, assim como todos os governos que foram eleitos de forma democrática, é um governo que é passageiro, então ele vai estar aí eleito pelo voto majoritário da população brasileira para durante 4 anos entregar o seu resultado. Diga-se de passagem, o parlamento
e a imprensa têm sido grandes opositores para que o governo faça aquilo que se comprometeu nas eleições, né? No período prévio à eleição. Mas ainda assim vem fazendo o seu trabalho, né? Eu não estou aqui para defender o governo, eu estou aqui para questionar um fato. O governo tem uma atuação e é divulgado de forma errada pela nossa imprensa nacional e internacional, por interesses outros que não são da preservação. Não é o objetivo do nosso vídeo aqui, mas a gente vai falar um pouquinho. Então, quando você nota o mundo inteiro inventando mentiras sobre a nossa Amazônia, inclusive mentiras sobre números, e a gente vai ver aqui que são mentiras, a resposta do governo federal é prioritariamente colocar a missão por parte das Forças Armadas para ir lá e definir. Pessoal, o que está acontecendo? É verdade isso? É óbvio que o governo tem todos os instrumentos de medição que ele vai usar, né? Nesse caso, e a gente vai visualizar aqui que a conversa não foi como a imprensa internacional, inclusive líderes aqui, né, inclusive tem a matéria aqui, quem começa primeiro, quem engrossa esse caldo ali é o presidente francês ali, o presidente Macron, que vem ali difamar a nossa Amazônia, e ao invés de ser rechaçado pela imprensa nacional, é enaltecido, né? Então a gente não sabe que interesses tem por trás aí, além daqueles que a gente já conhece, de que isso ocorra. Mas eu vou soltar aqui para a gente prosseguir, tá? Então vem a resposta aqui do nosso Ministério da Defesa, né? Se cria ali uma AGO, o presidente toma a frente ali e passa isso. Mais uma vez eu digo, meu papel aqui, eu defendo o que é justo. Nesse caso a postura foi corretíssima da Presidência da República, convocou aí as nossas Forças Armadas, o Ministro da Defesa entrou em ação, e se iniciou ali o que a gente veio a conhecer por Operação Verde Brasil, né? Meio Ambiente também muito atento. O nosso ministro aqui do Meio Ambiente foi amplamente atacado. Começou a se construir uma série de narrativas. Vou fazer uma pausa aqui. Não conheço o ministro Salles pessoalmente, conheço um pouco da história e sei que são muito fracas as acusações com relação a ele. Inclusive, com relação aí aos próprios militares, existem rusgas, inclusive durante essa semana foi necessário até que o presidente intervisse ali para conversar entre o ministro Ramos, que é um general também 4 estrelas, e o ministro Salles para colocar a casa em ordem, né? Mas o que a gente pode dizer aqui é que muito do que esse ministro sofre é porque simplesmente ele não aceitou as imposições dos governos, principalmente da Europa, que colocam uma migalha aqui, sob o pretexto de que estão protegendo e preservando a floresta. E detalhe que muita gente não sabe, declaram valores absurdos na casa de bilhões aí do Fundo Amazônico e nunca liberam esses valores. Esses valores efetivamente eles chegam a ONGs que atendem a interesses estrangeiros e não brasileiros. Então a grande dificuldade, e aqui nós estamos num canal de gente adulta, e é por isso que eu dei essa pausa aqui para falar, vou repetir que não conheço o ministro Salles, mas conheço a luta que ele tem, conheço o que é o dia a dia dele e por que ele é tão odiado, primeiro pela mídia, né, e pelos organismos internacionais, e porque tem tanta pressão sobre a permanência dele no cargo. É porque simplesmente ele foi cobrar a conta. Nós temos ouvido aqui no Brasil, durante muitos anos, que países como a Noruega, Suécia, enfim, outros países, não tenho nada contra esses países, tá? Vem sempre fazendo vultuosas doações e criando fundos para a preservação da nossa Amazônia. Bom, isso vem atrelado a uma série de condicionantes, e essas condicionantes não são exatamente a preservação, e sim o atendimento da agenda globalistas que esses países representam. Tá? Talvez eu tenha até colocado de forma errada aqui a questão da Suécia, mas principalmente a Noruega, que faz um coro ali com outros países ali na região. E esse coro, que às vezes a gente fala em Suécia devido a ativista lá, a cidadã lá, que é oriunda daquele país e que na verdade não passa de um fantoche ali, uma figurante, visto que não tem maturidade nem conhecimento ali para poder embasar as bobagens que fala. Mas enfim, feito esse à parte aqui, então o ministro é atacado, e quando vocês observarem um ministro como esse sendo atacado, vocês têm que observar principalmente que bandeiras ele defende, porque provavelmente ele está atingindo interesses terceiros e que dificilmente são interesses que convergem com o bem-estar do povo brasileiro. Isso é um ponto muito importante aqui. Tá? Então vamos prosseguir aqui.
E que bom que ele ainda permanece no cargo. Espero que permaneça assim. E olha que eu sou muito a favor dos militares, mas eu vejo que é importante aqui que a gente tenha uma correção sobre isso. Pois bem, o ministro Fernando Azevedo conduziu perfeitamente essa operação, junto com o Ministério do Meio Ambiente, né? Eu não vou levar esse material até o final, mas a gente nota que esse é um outro número importante, que a média histórica das queimadas, nós não estávamos nem passando perto dos picos que nós já tivemos no passado. E esse gráfico vai dizer muito bem isso. Mas a gente vai passar também rapidamente aqui, né? Então você nota pelos fatos, e aí as Forças Armadas trabalham com os fatos, eles foram para dentro, né? A imprensa internacional e a imprensa brasileira veio e colocou uma série de falácias sobre a questão da nossa Amazônia. Quem engrossou esse couro no exterior foram lá os atores de Hollywood, né? Enfim, figuras aí internacionais que sequer, ou se já vieram aqui na nossa Amazônia, vieram para passear de iate, né? Que dá para passear assim nos seus luxuosos iates, ou fizeram um sobrevoo, né? Como inclusive modelos brasileiras aqui que nem vivem mais no Brasil e que vão lá e passam por cima da floresta e vão falar bobagem, porque passaram perifericamente na nossa floresta, não entendem absolutamente nada sobre isso. Tem vídeo aqui, inclusive, do General Mourão convidando esses atores aqui para vir à floresta amazônica, para caminhar com ele, né, até a verdadeira floresta amazônica que eles sequer conhecem. Tá? Duvidam que aceite. Tá? Assim como houve uma iniciativa recente também da Presidência da República, que notificou os embaixadores de todos os países, ele simplesmente pediu para que eles parassem de mentir, né, e viessem conhecer de verdade para poder levar para os seus governantes a verdadeira Amazônia que existe dentro do Brasil, como ela é protegida, como nós temos soberania e controle sobre ela. Tá? Mas vamos passar aqui, e desculpe se às vezes as palavras são um pouco fortes, é porque eu, como cidadão brasileiro e patriota, não corre sangue de barata aqui, a gente precisa ter um grau de indignação, porque senão fica parecendo aqui que a gente é algum tipo de político que quer passar, ficar apaziguando situações, e não é verdade. Na hora que você tem que falar duramente, você precisa falar duramente. Se um presidente de um país como a França, um país muito importante, uma potência militar e nuclear, conta mentiras sobre o nosso Brasil, sobre a nossa soberania, sobre o nosso território, para agradar, seja que seja o seu público local, mas acaba denegrindo um país, uma potência, a oitava economia do planeta, que é o Brasil, ele não merece ser tratado de forma diferente que não seja com a verdade. Então o que nós estamos falando aqui é a verdade. Ele está mentindo sobre a Amazônia com objetivos que provavelmente ele conheça melhor do que todos nós. Mas enfim, vamos passar aqui. Então entra em ação o Ministério da Defesa com esse conjunto de entidades, eu acho até que tem gente demais envolvida, né, para poder dar um recado claro. E esse recado vem com a Operação Verde Brasil, né? E aí vou passar rapidamente, porque a gente já vai pular aqui para Verde Brasil 2, que é o objetivo nosso aqui. Então ele vai demonstrar aqui todos os comandos envolvidos, né? Foi uma ação que não demandou apenas as unidades que estavam aqui na Amazônia, no território amazônico, né? Aí você vai ver as ações que ocorreram, tudo mais. São ações de fiscalização, de monitoramento, de apreensão, de aplicação de multas, né, e de prisão. Foi realmente um processo muito caro. O orçamento dessas operações são caros, né, são processos complexos, né, e que o Exército e as Forças Armadas têm a condição de trazer isso para uma realidade de um custo muito menor do que se fosse feito meramente apenas pelo lado político. Tá? Então, parabéns aí, a operação acho que supriu aí os resultados. Tá? Eu não vou levar aqui até o final, porque senão vai ficar pronunciamento e aí vai ficar estranho, porque não vamos poder reproduzir os áudios aqui. E a gente já passa aqui diretamente para a Operação Verde Brasil 2. Tá? Bom, pessoal, aí começam os números da Operação Verde Brasil 2. Vou ter que fazer aqui uma parte aqui. Começam os números da operação. Isso aqui são números iniciais. Por que números iniciais? Você está vendo aqui a questão da aplicação de multas? A imprensa sempre ataca a aplicação de recursos por parte das Forças Armadas.
A imprensa ainda não chegou a atacar isso aqui, porque o saldo é positivo frente ao resultado que as Forças Armadas obtiveram na gestão da Operação Verde Brasil 1, agora na Operação Verde Brasil 2, e o resultado financeiro e, mais ainda, o resultado prático. As imagens que trazem os fatos são impossíveis de serem manipuladas pela imprensa, porque a correção está vendo muito dura. Não é como nos governos anteriores que a cabeça baixava para quando a imprensa falava. Esse governo atual, com o Ministério da Defesa forte, com militares próximos ao governo, integrando o governo, né? Eu digo militares porque não são ex-militares, são militares que estão na reserva. Reserva não é aposentadoria, né? Então, são pessoas altamente qualificadas que dedicaram a sua vida pelo Brasil, né? Juraram ali a bandeira todos os dias ali durante os últimos 40, 50 anos da sua vida e tem muito apreço pelo território brasileiro e a soberania nacional. Então, quando essa turma entra no cuidado, para cuidar do povo brasileiro, eles foram treinados para isso. Eles não estão ali para outra coisa senão executar a missão. Isso que é importante que as pessoas entendam. Esse é o diferencial desse estado de coisas que ocorre hoje. E tem mais, eles têm liberdade para executar essas missões. O presidente Jair Messias Bolsonaro teve uma atitude que eu considero extremamente feliz, com todas as disputas. A gente sabe que existem disputas internas, mesmo num governo forte como esse, né? Mas ele teve a hombridade e foi lá e pegou um general 4 estrelas, que é o seu vice-presidente, que foi eleito pelo voto do cidadão brasileiro, voto majoritário do cidadão brasileiro, ou seja, teve o seu nome aprovado nas urnas, já havia sido consagrado nas Forças Armadas Brasileiras como um general 4 estrelas, que é o último nível que um militar chega em tempos de paz, tá, no Brasil. Que é o nível de general 4 estrelas, seja das 3 forças. Tá? Na Força Aérea seria o tenente brigadeiro, que é o brigadeiro 4 estrelas, e na Marinha seria o almirante de esquadra, que é o almirante também 4 estrelas. Então o oficial general é o último grau, são pelo menos aí 40, 45 anos dedicados às Forças Armadas, provavelmente e com toda certeza desde a sua juventude ali antes, inclusive da maioridade, já lá nas Forças Armadas. Então esse cidadão antes, ele ia para a reserva e era esquecido pelo Estado brasileiro. Hoje, nesse governo, ele é resgatado para o Estado brasileiro para servir a nação a partir de todas as informações e treinamentos, de cursos, tudo que o Estado brasileiro investiu nele, agora retorna com essa experiência. Então, parabéns, o presidente Jair Bolsonaro coloca o vice-presidente general Mourão na presidência do Conselho Nacional da Amazônia, para resolver esse problema. Então, mostra aí também um desprendimento por parte do presidente com relação ao poder. Mais uma vez, eu não estou aqui para defender governante, mas eu defendo as atitudes. Se errar também a gente vai vir aqui e vai bater. Mas nesse caso acertou profundamente em colocar o general Mourão, vice-presidente dele, eleito na sua chapa, para poder cumprir essa missão. E está pagando a missão bem. E aí eu vou soltar agora um pouquinho as imagens, a gente não vai se atentar a esses números, eles já foram. Desses 16 milhões aqui que estão sendo referidos, na verdade hoje os números são muito superiores. Aí mais um pouco de ilustração, né? Os números são muito superiores. Hoje já chegam a 520 milhões de multas. Eu não gosto muito dessa informação, porque multa também para mim, aqui eu acho legal essa informação aqui, porque aí a mobilização, porque a multa também para mim, ela representa aí uma ação do Estado muitas vezes coercitiva. Porém, ela já justificaria, porque a operação, ela foi designada para cumprir essa operação, ela não é uma operação militar, nem uma operação só das Forças Armadas, né? As Forças Armadas, elas coordenam, né? Através desse conselho, tá? Mas ela abrange vários órgãos da administração. Vocês viram lá naquela imagem, você tem IBAMA, Receita Federal, Polícia Federal, governos estaduais com seus órgãos estaduais de meio ambiente, enfim, e municipais também. Então, uma série de ações, bombeiro, você tem tudo. Porque aí, pessoal, o que está abrangendo nessa Operação Verde Brasil? É importante a gente falar sobre isso. É desde os incêndios, quem provoca esses incêndios, sejam eles nacionais ou interesses estrangeiros, sejam eles interesses
agrários ou interesses escusos mesmo, o crime, o contrabando ali na região, entendeu? Tem muita coisa envolvida. Então isso é uma mega operação de soberania nacional. Talvez você não tenha entendido até agora por que a gente está falando aqui de Operação Verde Brasil. Primeiro, que é comandada pelo Conselho Nacional da Amazônia, que é presidido por um general 4 estrelas. Segundo, que quem coordena são as Forças Armadas, também a partir do Ministério da Defesa, e os órgãos de segurança pública auxiliares, né? E terceiro, porque ela visa acabar com essa falácia internacional, essa mentira, esse número exacerbado de ingerências estrangeiras dentro da nossa Amazônia a partir das ONGs, financiadas por interesses diversos estrangeiros, sob o pretexto de uma pretensa proteção ecológica que não passa de falácia, né? Os biomas amazônicos são dificilmente controlados pelo homem, dificilmente. O pessoal que serve ali na região e é treinado, por exemplo, para atuar em selva, esse pessoal tem a dificuldade imensa até de permanecer na selva. De tão hostil que a selva é relativo a tudo que você possa imaginar. A presença do ser humano dentro da selva não é fácil. Então essa conversa toda, o ser humano, por exemplo, o pessoal mostra queimadas e tudo mais. Olha, existem focos? Existem. Se você for olhar os mapas das queimadas, você vai ver que ele está totalmente na periferia da nossa Amazônia. Porque a Amazônia ela é tão úmida e chove tanto que é impossível você queimar a floresta internamente. Você vai ali atuar onde já foi desmatado, onde já é outra questão. Mas o pessoal vende isso, inclusive, vocês observem bem, todo ano, mesmo nos governos anteriores que cediam a essas pressões, eram apresentadas imagens internacionais de grandes queimadas e tudo mais. A maioria absoluta dessas imagens eram de queimadas em outras partes do mundo. Era uma mentira absurda. Que depois que a história era contada, não tinha ninguém para vir contar depois que a imagem era falsa. Já nesse governo, no ano anterior, começou a se rebater esse argumento. Tá? Então é muito importante que a gente tenha a capacidade, tá? E eu peço a você que está chegando aqui no canal Pátria e Defesa, o nosso objetivo aqui no canal Pátria e Defesa é abrir os olhos do brasileiro. Não me interessa a ideologia que você segue. Ideologia não pode sequer ser religião. Você tem que entender o processo para ver se ele converge com aquilo que você pretende para a sua vida, dos seus familiares, dos seus amigos, da sua comunidade. E aí você escolhe aonde você quer se encaixar. Mas a ideologia perde o sentido para a direita ou para a esquerda se não houver território. E o território brasileiro ele é necessário até para que a gente tenha esse ambiente de discussão. Então você que está chegando aqui, antes de vir me xingar, me ofender, se eu sou de direita, de esquerda, se eu sou para cima ou para baixo, procure entender que o meu objetivo aqui é intrinsecamente abrir os olhos de vocês para quem está tentando minar, colocar o Brasil uns contra os outros para que seja fácil. Isso faz parte de um projeto. Isso está sendo construído há 40, 50 anos, tá, pessoal? Não caiam nessa. Tá? Nós estamos aqui para que a gente entenda como brasileiro que é preciso que o brasileiro, não importa se a religião, cor, credo, tudo, não importa nada disso. Tá? O que importa para o brasileiro, nesse canal aqui, Pátria e Defesa, é nós termos os direitos preservados, inclusive para poder divergir daquilo que nós acreditamos. Tá? Porém, nada disso é possível sem o território, sem o povo, sem a nação. E a etapa que nós nos encontramos hoje a nível internacional, nos grandes planos internacionais, isso não é teoria da conspiração. Se fosse teoria da conspiração, pessoal, o ministro da Defesa não estava entregando um pedido de orçamento no Congresso Nacional, listando quais são os nossos inimigos e quais os motivos. Uma hora a gente vai trazer isso aqui. Deixa o Congresso aprovar, deixa o Congresso discutir. Tá? Então, abram os olhos. E é para isso que o canal Pátria e Defesa existe. É óbvio que existe muita bobagem, é aí que o pessoal fala, mas tudo acaba tendo um fundo de verdade. Nesse caso aqui, nós estamos falando sobre soberania. Eu vou explicar rapidamente aqui. Falei no vídeo de ontem e vou repetir aqui. Primeiro, eles trataram, via os processos de educação, via a questão cultural, desfazer a vontade e o amor do povo brasileiro pela sua pátria. Fizeram a desconstrução dos símbolos nacionais, tá? Tiraram das escolas os temas ligados à questão do Brasil, tiraram até as bandeiras das escolas, para que a gente perca a identidade, o amor pelo país. Tá?
Depois, dentro da guerra cultural, eles dividem a sociedade. Isso tudo é uma cartilha, não tem segredo nenhum. Isso. Qualquer militar, provavelmente, que está me ouvindo aqui, sabe isso de cor. Depois, eles desconstroem, tá, a relação nossa com os nossos pares. Quem são os nossos pares? Nossos familiares, nossos vizinhos, né? Nossos amigos. Tá? E aí começam a dividir, começam a criar questões de raça, de ideologia, né? De sexismo, enfim, uma série de fragmentações da sociedade para que a sociedade comece a divergir entre si. E aí ela perde a atenção pelo aquilo que importa. Tá? Eles foram muito vitoriosos com relação a isso. E a fase atual é onde externamente e internamente eles possuem indivíduos plantados aqui, muitas vezes indivíduos que não sabem que fazem esse papel. Eu vou fazer essa ressalva, eu vou dar o benefício da dúvida. Mas quem controla esses indivíduos, principalmente os meios de comunicação, eles sabem qual é a missão que eles têm. Tá? Eu estou falando dos meios tradicionais. E aí eles começam a disseminar um descrédito do país em relação ao exterior, para que se comece a se construir no exterior, tá? uma narrativa de que o país não dá conta dos seus próprios recursos, não dá conta do seu território e que precisa de gestões internacionais para preservar isso. O terceiro passo é a infiltração desse pessoal aí com a aprovação desses traidores no país para, em seguida, a ocupação. Tá? Isso não é brincadeira. As nossas Forças Armadas, elas entendem isso e elas tomam a providência. Esse plano foi interrompido, temporariamente interrompido, enquanto nós vivemos esse momento das coisas. A gente não sabe até que ponto isso vai até o final. Tá? Mas, enfim, o meu papel aqui no canal Pátria e Defesa é simplesmente a gente tratar esse assunto. Eu vou soltar mais um pouquinho de imagem para a gente ver o que essa operação fez e por que ela é tão assustadora e por que há tanta reclamação aí em relação à presença das Forças Armadas na Amazônia. Primeiro, que as Forças Armadas hoje têm poder e meios de atuar e recursos para atuar efetivamente na Amazônia. Tá? Isso vem culminar com aquela questão da Operação Amazônia 2020 que ocorreu no mês de setembro, onde houve um adestramento mais agressivo da tropa em relação ao invasor não irregular. Porque hoje, o que existe na Floresta Amazônia são tropas irregulares, ou seja, ocupações irregulares de nichos para contrabando, narcotráfico, né? Isso tudo são forças irregulares, né? Não vamos subestimar. Elas não têm uma bandeira de uma nação, mas elas têm um objetivo. E a Operação Amazônia 2020, ela vem e complementa isso sobre uma operação que faz um combate a uma efetiva invasão de forças regulares no nosso país. Então tudo isso dá um freio nos planos internacionais, principalmente nos planos que envolvem aí um governo, vamos dizer assim, único, mundial. Isso atrapalha esse tipo de plano e vem atuar em relação à soberania brasileira sobre o seu território. As imagens que vocês estão vendo aí são imagens de atuação. Você veja que são territórios, são locais que foram atingidos extremamente inóspitos, tá? E que só tem acesso ou por veículos especiais ou por veículos ou por transporte aéreo. E aí você começa a imaginar qual o custo para essa turma ter levado esses equipamentos para o coração da floresta. Isso não é barato, pessoal. Isso tem agentes externos ao país que traz isso. Olha o tamanho da devastação que esse pessoal provoca. Isso que você está vendo é muito diferente de um desmatamento ou de um processo de descampamento para a produção agrícola. Isso que você está vendo aí, que é o que está sendo combatido, é o desmatamento ilegal, que ainda é uma porção pequena, monitorada, tá, pelas nossas forças, e que agora nós temos condições de combater. Tá? A Amazônia é gigantesca, a gente já mostrou aqui, cabe a Europa inteira aí dentro da Amazônia. Fica muito difícil o controle total do processo. Mas o que nós temos hoje é um sistema que é promovido pelas nossas Forças Armadas, tem total capacidade de monitorar e ir lá, expulsar essa turma de lá, aprender, multar e prender os responsáveis. Essa é a grande mudança, essa é a mudança que principalmente os falaciosos não gostam de demonstrar. E a grande e boa notícia que nós vamos trazer aqui nesse vídeo, e vamos trazer aqui no final o porquê que isso está acontecendo. Aliás, nesse momento aqui, gostaria de convocá-lo mais uma vez, porque é o grande responsável pelo sucesso da operação. Bom dia!
Pronto, coloquei ele aqui de volta porque eu acho que é importante que a gente note o seguinte. Nós estamos ganhando a luta agora. Já vencemos essas batalhas. Vencemos a batalha de 2019, estamos vencendo a batalha de 2020 e provavelmente, no formato que o nosso Ministério da Defesa desenhou e o Conselho Nacional da Amazônia também, nós venceremos aqui anualmente esse processo em relação a toda a entrega que foi feita nas décadas anteriores. Tá? O anúncio do general Mourão, vice-presidente e presidente do Conselho, no dia de hoje, é que a operação vai prosseguir e agora eu vou fazer uma parte muito importante para que vocês entendam. Essa operação, vou dar uma pausa aqui nessa imagem, essa operação ela foi dimensionada os gastos para 450 milhões para toda ela ocorrer num período que equivalia a uma porção pequena ali, se eu não me engano, 2 ou 3 meses. Ela já está durando praticamente o ano inteiro e as Forças Armadas são tão eficientes na gestão do recurso que não foi gasto efetivamente nem 60% dos recursos iniciais previstos. Se isso fosse uma operação governamental, uma operação ligada à política, provavelmente esse recurso já tinha evaporado. Eu estou especulando aqui diante dos fatos que a realidade traz para nós, pessoal. Tá? E ninguém ia nem prestar conta do que foi feito. Ao contrário disso, as Forças Armadas elas vão lá, assumem um papel responsável para o combate, para tirar esses inimigos do Brasil de dentro da floresta, tá? Para efetivamente consolidar a nossa presença e estabelecer a nossa soberania sobre o próprio território. E nós não, efetivamente, as Forças Armadas não despenderam nem 60% do recurso. O que acontece após isso? O Conselho se reúne e diz o seguinte: vamos prorrogar a ação, pois o recurso, nesse nível que nós estamos aqui, nós não precisamos de mais, mas o recurso que já nos foi disponibilizado vai manter a operação funcionando até abril do ano que vem. Palmas para nossas Forças Armadas, a sua capacidade de administrar de forma responsável o suado imposto que é recolhido na nação brasileira. Tá? Eu sou contra o tamanho do Estado brasileiro, eu acho gigantesco, mas quando você vê pelo um ente da nação, um ente do Brasil, utilizando de forma responsável os recursos que lhes foram disponibilizados, dá até gosto de ver. Tá? Então, parabéns às nossas Forças Armadas, parabéns ao Ministério da Defesa, ao general Mourão, e em nome dele a todos que se envolveram aí nessa operação, tá? E que ela ainda tenha mais louros aí conquistados diante do tamanho da eficácia que o Estado demonstrou, neste caso, com relação à missão que foi paga, para usar um termo bem militar aqui, nas suas Forças Armadas. Pessoal, isso era o que eu tinha para falar hoje para vocês aqui sobre a nossa questão da Amazônia. Tá? Eu vou trazer aqui de volta aqui para a gente já ir falando aqui das questões do nosso canal, sobre o que a gente vai fazer durante a semana. Aliás, vou voltar rapidamente aqui, tá? E vou dizer para vocês o seguinte também aqui. Eu vou pedir para vocês sempre, aqui está aqui, ó, matéria aqui, ó, quanto nós arrecadamos, a Operação Verde Brasil ultrapassou mais de 520 milhões, superou o valor do orçamento só em multa. Fora o que estão deixando de levar do nosso país, tá, pessoal? Isso aqui gerou um benefício financeiro de bilhões para o país. Isso aqui é multa, tá? Mas gerou um benefício financeiro de bilhões para o nosso país. Tá aqui toda a questão colocada aqui de multa e operação, tá? São informações do governo, tá, pessoal? Aqui não tem negócio de informações de terceiro, falácia. A gente vai beber sempre na fonte aqui. E eu ainda ligo e pergunto se dá para utilizar a informação. Tá? Mas só para a gente concluir aqui. O efeito financeiro imediato é da ordem de bilhões, porque você aplica multas, você para de depredar e para de evadir as riquezas do país. É até difícil de computar. Outro dia eu mostrei um vídeo aqui, onde a gente falou aqui de uma apreensão de 15 milhões só de ouro, né? Em uma dessas operações. Eu não sei se vocês notaram, foram mais de 700 intervenções. Então vocês imaginam o tamanho do resultado que isso vai ter para o Brasil. Mas eu vou pedir para vocês o seguinte, a gente sabe que esses temas aqui são delicados, que a gente trata aqui no canal Pátria e Defesa, e para a gente ter um respaldo e resguardar para que no futuro, caso a gente venha a ser, de alguma forma aqui, eu tenha que tirar algum material, porque a plataforma aqui se incomodou, alguma coisa desse nível, seja no Facebook, YouTube, enfim, Instagram. A gente tem uma plataforma aqui que a gente utiliza
onde a gente publica todo o nosso material, tá? Que é aqui, você já conhece, eu já apresentei, que é o Pátria Book. E aqui está o canal Pátria e Defesa, a página, né? E todos os nossos vídeos, olha, aqui está o vídeo de ontem que nós falamos aqui. Pô, eu recomendo muito, assistam esse vídeo, pessoal. Quem não assistiu ainda, vou colocar no card. Assista esse vídeo, tem tudo a ver com a nossa soberania, tá? Que é o nosso AVMTC, o nosso míssil de cruzeiro brasileiro, 100% desenvolvido aqui no Brasil pela empresa da base da indústria de defesa, da BID, a base da indústria de defesa nacional, que é a Avibraz, um projeto que o Brasil persegue há anos, é em conjunto com o Exército Brasileiro e também já está aí, tem uma versão que é a versão com a Força Aérea, que estava sendo desenvolvida ali com muito secretismo e agora começa a surgir também, que é o Micla-BR, é praticamente a mesma vertente, e é uma empresa também que faz parte do Mansup, que é o nosso míssil de superfície para atender a nossa marinha. Tá? Mas tem muito material bacana, aqui os helicópteros de ataque do Exército, tudo isso está lá de forma organizada, então fica fácil para você achar. Aqui o artigo que nós fizemos aqui sobre a nossa Força Aérea Brasileira, aqui pelo Dia do Aviador, e aí tem muito mais, tá? Peço para você conhecer. É bem fácil, eu vou deixar como é que você se inscreve na descrição, tá? E é muito simples, é patriabook.com. Você vai lá, aí você vai cair aqui nessa página aqui, ó, patriabook.com, chega aqui, você clica em registrar, clicou em registrar e carregou aqui, você coloca nome, e-mail, senha confirma, aceita os termos de uso, leia os termos de uso, né? E aí você aceita, aí você vai estar aí, ter a sua conta, para você inclusive ter voz. O brasileiro sempre gostou de ter voz e reclama de não ser ouvido, a gente tinha uma postura unilateral, a gente só ouvia aqui o que a imprensa dizia. Agora você pode falar, desde que você haja com respeito às pessoas que estão na plataforma e também não vá lá ofender ninguém, né? E não vá ofender as leis brasileiras, a plataforma não se envolve em nada, tá? E a plataforma não trata você como criança, né? Como as plataformas estrangeiras hoje estão tendo essa postura. Então nós vimos a necessidade de ter um lugar onde a gente possa ter o nosso material publicado sempre, sem o risco dele ser eliminado, tá? Tem uma outra plataforma que a gente vai falar numa outra oportunidade, que é o PatriaTube, que é só sobre vídeo. Também colocamos, tá aqui, ó, todos os nossos vídeos estão aqui, tá? Então tá aqui o vídeo de ontem também. Tá? Não sei se dá pra gente mostrar aqui rapidamente, se vai travar aqui, às vezes dá problema. Mas vamos ver aqui se não dá. Como o vídeo é nosso mesmo, aqui, ó. Todas as questões aqui, ó. Tá? Para você, ó. Vou colocar aqui. Então funciona exatamente igual, você pode fazer os seus comentários aqui embaixo. Bem legal, o pessoal tá começando a curtir lá também, obrigado aos que vieram. Vou parar aqui pra gente não ter problema, tá? Então, assim, muito bacana também a plataforma para vocês seguirem. Pessoal, então, dito isso, vamos passar aqui para os finalmente. Tá? Então, vou trazer de volta aqui para mim. Olha, pessoal, realmente fiquei muito feliz aí com os números. Estudei bastante esse tema para poder trazer para você. Não é só uma notícia. Se for só para a gente trazer uma notícia, pessoal, perde a graça. Tem muita... Eu acho que as emissoras de TV, elas fazem isso muito melhor do que eu. Eu estou aqui para trazer os fatos sobre a notícia, sobre a informação, e aí pego a informação, vou lá consultar as fontes e venho aqui trazer para vocês, tá? Espero que tenham gostado. Eu, antes de me despedir, tem tudo a ver com a matéria, então... Bom dia! Quem se incomodou com o General Mourão não é meu amigo, então não precisa estar aqui. Então só fica aqui quem gosta também ali do general, quem gosta. Estou brincando, mas tem sentido, tá? Talvez quem não goste do General Mourão, talvez não goste também do Brasil. E aí você está realmente fora, precisa rever. Um dia eu venho contar a história do General Mourão, porque eu tenho toda essa simpatia por ele, além de já ter tido a oportunidade por mais de uma vez de ter assistido aulas com ele, de ter ele ter sido, por exemplo, da minha última participação na Escola Superior de Guerra, ele ter sido o patrono, né, da nossa turma e ter feito a aula final. Tive esse prazer aí, né, que fala justamente sobre assuntos estratégicos. Então sei que ele é um patriota de carteirinha e que tem todo o amor pelo nosso país, tá? Mas vamos terminar esse vídeo por aqui. Eu sou Moisés, esse é o canal Pátria e Defesa. Pessoal, curte e compartilha muito esse tipo de conteúdo. É importante que o brasileiro tenha acesso a essas informações. Isso nos foi negado por décadas. E eu não sei por quanto tempo, num veículo de massa como o que você está vendo agora, a gente ainda vai conseguir entregar essa resposta. Fora que a gente corre o risco aqui sempre no final de receber aí, sei lá, um telefonema, um puxão de orelha de alguma entidade que a gente fala aqui mesmo, né?
sobre os assuntos que a gente trata. Eu, de forma muito natural, vou mandar para longe, mas a gente não sabe as respostas que a plataforma tem com relação a esse tipo de crítica. Fora aquele pessoal desavisado que chega aqui e começa a criticar muito material e de repente sinaliza lá na plataforma. Então a gente precisa que mais brasileiros patriotas contribuam, curtindo, compartilhando, vendo esse vídeo. O YouTube ele não entrega esse vídeo, o Facebook ele não entrega esse tipo de vídeo, ele depende que você que está enxergando, que está vendo agora aqui, vá lá e compartilhe com seus amigos. É só assim que vai funcionar. Então curte, comenta e compartilha. Se é a primeira vez que você chega no canal Pátria e Defesa, se inscreve. Para todo dia a gente tem vídeo aqui, você ser notificado que esse vídeo está saindo e você assistir em primeira mão. Esse é o canal Pátria e Defesa, eu sou Moisés e fui!